Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso mini curso de mobilidade articular e flexibilidade. A ideia desse curso é passar para vocês de maneira clara e objetiva os principais movimentos ou exercícios dessas duas capacidades funcionais que fazem toda a diferença no processo de reabilitação, de treinamento e de performance. Se a gente pensar rapidamente, todos os movimentos, principalmente movimentos específicos, eles estão atrelados à mobilidade e à flexibilidade. Eu gosto de dar um exemplo que é um exemplo que eu utilizo muitas vezes, mas eu acho que é um exemplo bem direto ao ponto. Se a gente pensar num atleta de futebol de alto rendimento, por exemplo, que ele tem uma diminuição da amplitude de movimento do quadril. Se nós trabalharmos a flexibilidade e a mobilidade articular para melhorar essa amplitude de movimento do quadril, ele vai melhorar a função dele, que seria o chute. Assim, ele vai melhorar a performance, ele vai chutar melhor e vai se lesionar menos. Então, olhem ou percebam a importância que a mobilidade articular e a flexibilidade têm em todo o processo de treinamento, de tratamento, de reabilitação e também de qualidade de vida. A mobilidade, ela permite nós agacharmos para pegar um objeto de maneira mais fácil, ela permite nós conseguirmos estender uma roupa no varal, trabalhar, por exemplo, alguma coisa relacionada a movimentos específicos, por exemplo, o CrossFit. O CrossFit trabalha muito bem essa parte da mobilidade, é uma das premissas do CrossFit, trabalhar a parte da mobilidade, e a gente tem um número grande de pessoas relacionadas à dança, a balé e a outros esportes que também utilizam-se muito da flexibilidade e da mobilidade. Mas a gente precisa entender a importância dessas duas capacidades funcionais em todo o processo, seja ele qual for, seja de reabilitação, de treinamento, de performance ou simples qualidade de vida. Muitas pessoas falam, principalmente nos cursos que a gente dá ou nas aulas de pós-graduação, tem muitos artigos que falam mal do alongamento, tem muitos artigos que falam bem, tem muitos artigos que falam da unidade articular, tem que não falam. A minha prática profissional com atletas de alto rendimento e ambiente clínico por quase 10 anos, ela só traz comprovação benéfica, tanto do trabalho de flexibilidade quanto do trabalho de mobilidade articular, tanto para diminuir lesões, como para melhorar a qualidade de vida, para melhorar movimento. Então, comecem a utilizar. É importante que vocês façam primeiro em vocês, que vocês realizem todos esses exercícios para saber qual é o efeito, como que o corpo reage, e depois trabalhar com seus alunos, com seus pacientes, ou se você está vendo o curso apenas para aprender esses movimentos, realize, veja, reveja, pense como que você pode adaptar se estiver muito difícil. Nós aqui selecionamos um número de movimentos que nós entendemos que são os principais ou os mais utilizados dentro do ambiente clínico e dentro do esporte. E existem muitas outras variações dentro de cada movimento. Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem esse conteúdo que vai ser passado a partir de agora. E essa primeira aula a gente vai trazer qual é a principal diferença entre a mobilidade articular e a flexibilidade. Ambas, elas caminham juntas, tanto a mobilidade articular quanto a flexibilidade. Muitos dos exercícios que vocês vão visualizar aqui no curso, ou movimentos, eles trabalham mobilidade e muitas vezes flexibilidade, ou flexibilidade, muitas vezes a mobilidade. O que vocês vão perceber é que o efeito principal é a mobilidade ou a flexibilidade e acaba sendo um efeito secundário a outra capacidade. Mas eles realmente são muito próximos, os exercícios, os movimentos que trabalham essas duas capacidades funcionais. Quando a gente fala em flexibilidade, a gente está falando em relação à musculatura, a capacidade de alongamento dos componentes musculares. Então, se a gente fala em flexibilidade, a gente está falando em capacidade de alongamento dos músculos. Quando a gente fala em mobilidade articular, a gente está falando especificamente em
movimento articular, movimento que ocorre pela articulação. Esses movimentos, que são definidos em movimentos artrocinemáticos e osteocinemáticos, são movimentos que ocorrem na articulação do ombro, do tornozelo, do joelho e do quadril. O que a gente pode ter durante o nosso processo ou com nossos alunos, pacientes, que pode afetar esse processo, por exemplo, da flexibilidade? Então, tem alguns pontos que a gente precisa tomar um pouco cuidado, que é a questão da própria flexibilidade da pessoa. Se a pessoa não é muito flexível, então a gente sempre tenta fazer uma avaliação da flexibilidade com o banco de Wells ou o teste de tocar o solo, se não tiver um banco de Wells. São avaliações bem simples para verificar a flexibilidade daquela pessoa. Então, o gênero, a gente sabe que mulheres são mais flexíveis que os homens, a idade, o trofismo muscular. O trofismo interfere, mas se for trabalhado constantemente a flexibilidade com o ganho de trofismo, é possível manter os dois sem problemas nenhum. Nós temos aí ótimas referências. Fernando Sardinha tem uma musculatura, um trofismo, consegue fazer um espacato ali, uma abertura total de membro inferior. Então, aquela premissa que a gente tinha de falar que quem é muito forte não tem flexibilidade, não tem nada a ver. O trofismo, se ele só for realizado sem o trabalho de flexibilidade, óbvio, mas se conseguir fazer o trabalho de trofismo com o trabalho de alongamento, de ganho de flexibilidade, vai conseguir manter os dois aí sem problema nenhum. Até porque a gente sabe que para conseguir ganhos no esporte, ganhos em pessoas comuns, o trabalho de mobilidade, aproveitar ao máximo da amplitude do ombro, do tornozelo, do joelho, só traz benefícios maiores. E hoje a gente sabe o quanto é importante trabalhar a flexibilidade e a mobilidade articular. A dor é um fator bem importante, então saber trabalhar os fatores de dor conforme for aplicando os exercícios de flexibilidade. E as lesões. Então, por exemplo, a gente não pode querer estimular o alongamento, a flexibilidade de uma pessoa que já tem uma lesão prévia, por exemplo. Então, tem que ter bastante atenção nesse ponto. Uma coisa importante também que eu gosto de trazer quando a gente fala em flexibilidade, tem que ter atenção ao encurtamento das pessoas. Então, um outro exemplo que eu vou trazer aqui, quando a gente vai numa academia e a gente enxerga alguém colocando um halterezinho ou uma anilha pequena abaixo do calcanhar da pessoa para diminuir o ângulo e diminuir teoricamente o encurtamento para a pessoa conseguir agachar mais, ou para conseguir agachar, tem gente que não consegue. Eu começo a olhar para o lado porque aquilo é uma coisa que mostra o quanto os profissionais não vão atrás do básico, que é flexibilidade e mobilidade articular. Se a pessoa trabalhar a flexibilidade daquele aluno, daquele paciente, trabalhar a mobilidade, ela não vai precisar colocar essa anilha no calcanhar para diminuir o encurtamento. Ela tem que trabalhar essa capacidade funcional e aumentar a flexibilidade e mobilidade desse aluno. Algumas maneiras que a gente pode utilizar para aumentar também, dar um estímulo maior além dos alongamentos para trabalhar a flexibilidade. Então, o aumento da temperatura, o aquecimento muscular, a vasodilatação, ela faz com que a flexibilidade aumente. Trabalho da fáscia muscular, a liberação miofascial, também a massagem desportiva e o trabalho na água. Então, a hidroterapia ajuda também muito no trabalho de ganho de flexibilidade. E antes de nós entrarmos na nossa parte prática, a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento e periodização do trabalho da flexibilidade e da mobilidade articular. Sempre que nós pensamos em reabilitação e treinamento, a gente vai da premissa que a gente precisa trabalhar com adaptações fisiológicas. Por exemplo, você começa um trabalho de musculação, você vai começar com uma determinada carga, na segunda semana vai progredir a carga, na terceira progredir, depois vai alterar o estímulo, porque o corpo ele reage com sobrecargas. Então, eu não estou dizendo
sobrecarga. Sobrecarga é um termo que a gente utiliza pro trabalho de metabolismo. Por exemplo, se eu começo um movimento de supino lá no aparelho com 2 halteres de 2 quilos e faço pro resto da minha vida com esses 2 quilos, o meu corpo vai se adaptar a esse estímulo e nós não teremos progresso. Então a gente precisa trabalhar com sobrecarga, que é ir aumentando essa carga progressivamente, e da mesma maneira a gente precisa trabalhar isso no alongamento e na mobilidade articular. Por exemplo, a gente fez a nossa avaliação, utilizamos lá o teste de tocar o solo para ver como é que está o encurtamento de cadeia posterior e utilizamos o goniômetro para testar a mobilidade de quadril e de joelho. Nós definimos o nosso planejamento, que durante 3 semanas nós vamos trabalhar 30 segundos de flexibilidade para cada movimento, 30 segundos 4 movimentos, e de mobilidade articular 30 segundos 4 movimentos também. Lembrando, esses movimentos podem ser 5, pode ser 6, pode ser 1 minuto, enfim. Só que o que vocês têm que deixar claro e ter claro no seu planejamento e no seu plano de reabilitação ou treinamento é que esse tempo precisa aumentar. Ou o estímulo precisa modificar, ou o exercício. Então a gente consegue periodizar não somente aumentando o tempo. A gente consegue mexendo no estímulo, mexendo na variável, na intensidade, na carga. Eu comecei a realizar um alongamento de braço. Alongamento simples. Alongamento de punho. Primeira semana eu vou realizar o alongamento de punho por 30 segundos na posição X. Na segunda semana eu vou realizar o alongamento de 30 segundos contra uma gravidade, por exemplo. Então ele pode ser 15 segundos, porque eu alterei alguns fatores. Ou se eu vou manter sempre os mesmos 3 movimentos de flexibilidade, 3 movimentos de mobilidade. Então, o meu aluno, o meu paciente, ele vai fazer 30 segundos de cada movimento, e na segunda semana vai fazer 40, na terceira 50, depois 1 minuto, e aí depois eu vou ter que trocar o estímulo, ou trocar o exercício por um outro. Mas, que fique claro que tem que ter essa evolução, porque o corpo, um momento, vai acostumar. Então, tem que ter essa evolução, tem que ter a evolução do grau de mobilidade, eu conseguir fazer aquele trabalho de mobilidade de punho, que a gente coloca os 2 punhos, vocês vão ver mais pra frente, coloca os 2 punhos no chão e acaba usando a estrutura do corpo para jogar e fazer esse trabalho de mobilidade articular do punho. Então, num primeiro momento, a gente vai lá medir essa mobilidade com goniômetro e vai trabalhar lá 3 semanas com 10 movimentos de ir e voltar, 10 movimentos. Segunda semana, 15. Terceira semana, 18. Depois eu vou trabalhar por tempo. Segura lá na frente. E aí eu vou reavaliar para saber como que ficou essa minha flexibilidade e essa minha mobilidade articular. Espero que vocês gostem do curso. Agora vocês vão ficar com as aulas práticas. Treinem bastante, façam todos os movimentos. Vou dizer assim, constrangedor você pedir para um aluno, para um paciente fazer alguma coisa que você não consegue demonstrar. Óbvio que ninguém precisa sair fazendo todos os exercícios do mundo, mas você tem que saber demonstrar, porque visualmente é muito mais fácil da pessoa entender o que você quer. Um grande abraço!